Fala aí, galera, tudo na paz? Retomamos então o último vídeo das derivadas parciais para completar com umas ideias para vocês de aplicação, tá? Eu não sou expert, até porque eu não entendo das paradas todas da química e tudo mais, ou da física, mas a parte matemática dá para a gente discutir e depois vocês vão aplicar na área de cada um de vocês, beleza? Então agora só aplicações, ideias sobre as derivadas parciais, beleza? Vamos nessa! Safadinhos. E aí, moçada, olha isso aqui que legal. Termodinâmica, que é uma área muito presente tanto na física quanto na química, ela usa bastante os conceitos. A gente falava no outro vídeo que as derivadas parciais, elas são utilizadas principalmente com funções que têm muitas variáveis, né? Então, você imagina, qualquer situação da física ou da química, né, você vai estudar os movimentos e tem lá um monte de coisa junto, espaço, velocidade, tempo, aceleração. Então, você já imagina que para as derivadas parciais a gente precisa, ou melhor, para derivar esse tipo de estrutura, a gente precisa das derivadas parciais. Cada variável, então, ela pode ser uma constante, ou aquela que você vai derivar, você mantém ela como variável, deriva em função dela e as outras viram constante. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, na termodinâmica tem a capacidade calorífica. Então, aqui, basicamente, o volume é uma grandeza que ela está se mantendo constante. Então, esse conceito aqui diz respeito à energia, né, geralmente a energia interna em função da temperatura. Então, isso aqui é um exemplo de derivada parcial. Vocês estão vendo que o U seria a função, a temperatura seria a variável e o volume seria outra, mas o volume, nesse caso, foi mantido constante. Então, é simbologia. Na prática, é o que já falamos de derivadas parciais. A variação de entalpia com a temperatura. Então, está aqui. Né? Também não conheço todos os conceitos e tal, mas acredito que a entalpia é esse símbolo aqui de cima. Então, isso aqui é uma derivada parcial da entalpia pela temperatura, onde a pressão é mantida constante. Então, vocês estão vendo que a entalpia depende de várias grandezas, digamos assim, entre elas a pressão e a temperatura. Então, se a gente mantém a pressão constante, a gente vai derivar essa entalpia pela temperatura. Então tá uma ordem aí que é legal de vislumbrar, tá bom? Não sei minúcias dos conceitos, repito, a minha ideia aqui é discutir a aplicação das derivadas nesse tipo de conceito, tá bom? A equação geral dos gases, então, ela tem uma outra estrutura que você já nota, né? Que existem várias grandezas. Está vendo a importância da derivada parcial nesse tipo de estrutura? Pressão, volume, aqui o número de mols, a constante real dos gases perfeitos e a temperatura. Então aí, ó, você tem várias situações para explorar aqui. Eu não tenho como explorar todas, eu quero só mostrar para vocês uma coisa meio genérica aqui, tá bom? Então tá, se você passar o número de mols para aqui, aí dividindo, a gente transforma esse volume num volume molar, tá bom? Então já reduz uma situação, mas ainda assim, ó, nós temos aqui 4 variáveis, se uma é função, as outras 3 vão ser a variável, por exemplo, independente. E para fazer uma investigação em termos de derivada, você quer saber o quanto uma determinada grandeza varia comparada com a outra, as outras grandezas precisam ser constantes. Então, o mecanismo é mais ou menos isso aqui. Ó. Por exemplo, a pressão, fazer uma função onde a pressão ela depende do volume e da temperatura. Beleza?
E aí, quando você passa o volume dividindo, tá vendo que é a constante dos gases aqui, né? A temperatura e o volume passou dividindo. Se você vai fazer esse tipo de situação, ó, aí a química ela já mostra nesse formato. É uma equação da pressão, tá? Que você vai calcular a pressão em função da temperatura, mantendo o volume constante. Em função da temperatura, você tem que pensar que a temperatura aqui é a variável e o volume, no caso, é a constante. Então, derivar T aqui vai dar 1, esse valor é constante e a gente acabou de dizer que o volume também é, tá vendo? Ó? É por isso que sumiu o T aqui, é porque a derivada de T é 1, o R já existia e isso aqui é constante. Então não vou fazer todos não, até para a gente não extrapolar o tempo, porque eu quero que esse vídeo fique bem pequenininho, mas eu vou fazer 2 exemplos numéricos aqui, beleza? Para vocês verem os parangolé. Vamos lá. Então, primeiro exemplo. Eu não vou ficar discutindo aqui a questão das unidades, mas provavelmente deve ter mais minúcias quanto às unidades do que eu vou mostrar aqui, tá bom? Mas é porque é a natureza do cálculo com as derivadas parciais que para mim são importantes. Beleza? Então tá aí, a lei de um gás ideal confinado é PV que é igual a 8T. Vocês estão vendo aqui, ó, que isso é a fórmula, né? Onde P é a pressão em newtons por centímetro quadrado, V é o volume em centímetro cúbico e T é a temperatura em graus Celsius. O que precisa converter, ou se precisa, ou as relações do sistema internacional, eu vou partir para o tacle-pau aqui, a destruição. Se tiver errado, os químicos aí me perdoem, físicos também, né, que a termodinâmica aparece bastante na física também. Mas aqui a minha ideia é mais a pensar no cálculo e não nas transformações de unidades, tá bom? Então me perdoem qualquer erro de unidade aí. Vamos aqui. Se o volume do gás é 150 centímetros cúbicos e a temperatura é de 100 graus Celsius, pede-se. Letra A. Determine a taxa de variação da pressão em relação à temperatura para o volume fixo de 150 centímetros cúbicos. Então, olha só, taxa de variação. Né? Uma das melhores utilizações da derivada é como taxa de variação. Ele está querendo saber qual é a menor porção de temperatura que influencia no volume. Tá? Então, para a temperatura, ou melhor, a menor porção de temperatura que influencia na pressão, né? O volume, ele está dizendo aqui no final, ó, o volume é fixo. Então, vocês estão vendo que o problema já indicou para a gente que a gente tem que deixar fixo o volume. Então, é um caso de derivada parcial. Na letra B, determine a taxa de variação do volume em relação à pressão. Então, eu quero saber qual é o mínimo de pressão que influencia na mudança de volume. Então, a derivada parcial do volume pela pressão, e aí mantendo a temperatura fixa, ou seja, constante. Então, vocês estão vendo como é a idealização da coisa? Pensem comigo, então. Ó. Se você vai pegar essa expressão e transformá-la numa função em que a pressão é a variável dependente, então esse V que está multiplicando passaria dividindo aqui. Ou seja, ó, a pressão é uma função do volume e da temperatura. E aí, como ele está querendo a taxa de variação da pressão em relação à temperatura para um volume fixo, seria isso aqui. Eu variar essa função da pressão que eu acabei de descobrir, mas em relação à temperatura, ou seja, o volume é fixo. Então, pronto. Se você quer variar isso aqui em função da temperatura, o 8 é uma constante, concordam? O V também é uma constante. Quem é a derivada de T? Em função da temperatura, T não é 1? Então, pronto, ficou só 8V. Agora, como você quer saber a taxa de variação, aí a gente divide 8 por 150, que é o volume, e vai dar aí uma taxa de 0,053 e lá vai fumaça.
Então, a temperatura mínima, digamos assim, para mudar o volume, a menor infinitesimal, a pequena porção de temperatura que já altera o volume é de 0,053. O que vem depois aí, sei lá que diabo isso aí representa. Tá bom? Eu tentei montar aqui Newton por metro quadrado e a temperatura, tá? Para contar a história. Beleza? Na letra B, nós já vamos fazer uma coisa um pouco diferente, que é tomar o volume, tá vendo? Eu quero ver como é que o volume varia em relação à pressão. Então, eu quero isolar o volume. A pressão vai para baixo. Então, fica 8T sobre P. Essa mesma fórmula, a pressão foi aqui para baixo. O que eu quero, então, aqui? Ó? Eu quero uma derivada do volume em relação à pressão. Ou seja, a temperatura vai se manter constante. Aqui no caso, como o P aparece aqui embaixo, aí, poxa vida, 8T é constante. Fizemos um parecido no outro vídeo, né? Mas aqui embaixo, a melhor forma de fazer, na hora de derivar isso aqui, era fazer P elevado a menos 1. Porque a derivada dele desce o menos 1 para frente e subtrai 1 aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 2. Quando você joga esse P ao quadrado, ou P menos 2 aqui, deixa eu fazer uma bolinha mais bonita, que vocês merecem um negócio bonito, joga ele para baixo, ele fica isso aqui. Então, lembra, 8T, aqui, ó, volta na derivada. 8T era constante. O 8 e o T são constantes. E a derivada de 1 sobre P deu menos 1 sobre P2. Então, ficaria isso aqui, ó. Para saber a taxa numericamente, que a pressão influencia no volume, a gente precisa substituir a temperatura, mas falta a pressão. Então, para achar a pressão inicial, digamos assim, vou voltar lá naquela referência, lá em cima, né? Ó, e nós vamos substituir o volume por 150 e a temperatura por 100. Isso aqui vai dar 800 por 150, dá ali 16 terços ou 5,33. Agora eu consigo achar um número que se resume a essa estrutura. Ó. Então, 800 aí 5,33 ao quadrado, vai dar isso. Então, olha só, que a pressão agora, a pressão vai diminuir. Né? Então, essa taxa diminui. Você aumentando a pressão, o volume vai diminuir nessa taxa de 28,12. Beleza? Então, gente, não tenho como aprofundar o que isso representa para o gás, não é minha área. Mas eu queria mostrar os cálculos para vocês desse tipo de estrutura. Beleza? Tem mais um exemplo aí. O potencial elétrico no ponto x, y, z agora é uma variável, é uma função de 3 variáveis independentes, mais a própria função, já seriam 4, tá? Mas 3 são dependentes. Eita gota! Mas tá aí, ó. O potencial elétrico geralmente é dado pela letra V, né? Então fica aí, a função V de x, y, z. Então a localização x, y, z. É um sistema de 3 dimensões, né? Onde V é dado em volts, x, y e z em centímetro. Determine a taxa de variação instantânea de V em relação à distância em 1, 2, 3 na direção do eixo dos x. Eixo dos y, letra B, e eixo do z. Poxa vida! Mas, cara, é tranquilo também. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos pensar na derivada parcial do volume em relação a x. Lembra que o y e o z são constantes. Então, pronto. De cara, você já vê aí que é um monstrengo horrível. O x e embaixo nós temos a raiz dessa coisa toda. Melhor coisa a fazer, gente, a regra do quociente. Deriva o primeiro, repete o segundo, menos. Repete o primeiro e deriva o segundo. E divide pelo de baixo ao quadrado. Então, ó, quando você levar o de baixo ao quadrado, automaticamente, já vai cortar isso aqui com a raiz. Por isso que não tem raiz aqui, tá certo. Não errei não, tá? Tá certinho. Então, pronto. E agora, derivada de x dá 1. Repete o segundo, que é a raiz, tá? Eu cortei a raiz só no denominador, por favor. Menos, repete o primeiro e deriva a raiz. Como é que eu derivo a raiz? É 1 sobre 2 vezes a raiz de alguma coisa.
vezes a derivada do que está aqui dentro. Então, vamos lá, cuidado. Ó. Derivada de x2 é 2x, certo? Mas como eu estou derivando em relação a x, o y e o z são constantes. Então, é 0 e 0. Fechou, ficou isso ali mesmo. Ó. E aí você já pode fazer umas brincadeiras aqui. Ó. Por exemplo, esse 2 com esse 2, ele morre. E o x vezes 1 vezes x vai dar x ao quadrado. De cara, eu já vou ter que tirar o mínimo aqui, ó. Botar o 1 aqui e tirar o mínimo, que é a própria raiz. Então, eu vou repetir o denominador, certo? Esse cara é o mínimo. Quando você divide isso aqui por 1, dá ele mesmo, né? Quando você multiplica isso aqui por raiz do mesmo termo, não é como se a gente eliminasse a raiz, né? Levar a raiz ao quadrado? Quando você divide essa raiz por ela mesma, dá 1. 1 vezes x, lembra que tem, ó, x vezes x aqui é x ao quadrado, tá, gente? Então, sobrou menos x ao quadrado. Agora, vocês estão vendo aqui, que legal? Que o x quadrado menos x quadrado vai morrer. E a divisão de fração, a gente repete a primeira e inverte a segunda. Então, esse multiplica esse e esse multiplica esse. Eu vou fazer primeiro as derivadas, depois eu vou substituir no final os números por 1, 2 e 3, tá bom? Para a gente trabalhar essas derivadas primeiro. Mas aqui, por exemplo, já dava para jogar 1, 2 e 3 e saber esse valor. Mas vamos trabalhar primeiro as derivadas. Depois eu vou repetir isso aqui no próximo slide, essa resposta, tá bom? Essa é a função que a gente vai derivar. Agora a gente está no eixo y. Então eu quero uma derivada parcial, eu quero saber como é que é o movimento dessa partícula do potencial elétrico aqui no eixo y. O começo é igualzinho, né, gente? Ó, aqui um numerador, denominador, deriva o primeiro, repete o segundo, menos, repete o primeiro e deriva o segundo, e isso aqui elevado ao quadrado, né? Lembra, ó, como se eu estivesse cancelando isso, tá bom? Agora vamos lá. Deriva o primeiro. A derivada disso aqui eu quero em relação a y, então ele é uma constante. A derivada dele é zero. E repete o segundo. Menos, repete o primeiro e deriva o segundo. Quem é a derivada da raiz? Nós já fizemos. Ó. É 1 sobre 2 vezes a mesma raiz. Só que agora eu tenho que derivar o que está dentro da raiz pela regra da cadeia. E x ao quadrado é zero, porque eu estou derivando em relação a y. Y ao quadrado dá 2y. E z ao quadrado é zero, porque eu estou, de novo, eu estou derivando em relação a y. Então, corta esse com esse. Isso aqui tudo vai dar zero, ficou bem mais bonitinho, ó. Certo? Ó, x vezes y, xy. Dividido por... Quando você vai fazer aquela multiplicação dos denominadores, esse multiplica por esse. Vocês viram? Ficou o mesmo denominador da outra, tá? E em cima ficou só o xy, que isso aqui deu zero. Beleza? No eixo do z, eu acho que dá para a gente abreviar o sofrimento, ó, porque o x ele é uma constante em relação a z, tá? Isso aqui tudo em relação a z. Isso aqui vai dar zero também. Aqui vai dar x também, só quem vai mudar aqui, gente, ó, para outra derivada, eu vou poupar vocês do sofrimento, só o que vai mudar é que no lugar do 2y vai ser o 2z. Né? Igualzinho, ó. 0, deriva o x, repete o de baixo. Repete o primeiro e deriva o de baixo, que é a raiz, vezes a derivada do que está aqui dentro. A única mudança para essa alternativa seria que no lugar do y seria 2z. E aí, quando você cancelar o 2 com o 2, sobra só o z e o x que estava aqui. Ó. Então, para abreviar o sofrimento. Pronto, achei as 3 derivadas parciais. Agora a gente vai substituir aqueles valores para ver como é que fica as taxas de variações, beleza? Pronto, ó. De novo, ponto 1, 2, 3. É aquela geringonça lá de 2 slides atrás. Ó. Y ao quadrado, z ao quadrado, tá vendo? O y vale 2, o z vale 3 e o x vale 1. Então pronto, aqui é 4 mais 9 vai dar 13. 4 mais 9 mais 1 vai dar 14, aqui dentro também 14. Então é isso, ó, volts por centímetro. Na prática, eu não sei o que isso representa, mas é a parada da derivada parcial. Em relação a y, a derivada foi xy menos xy e o mesmo denominador, tá vendo? Ó? O x é 1, o y é 2. Então vai ficar aqui menos 2, aqui a gente já fez a conta, dá 14, aqui também dá 14.
Beleza? Dá para simplificar por 2 aqui, que dá menos 1 sobre 7. Certo? Raiz de 14. E a letra C seria em relação a Z, que é a mesma fórmula aqui de cima, só que o Z vale 3, né? Então vai ficar menos 1 sobre 3, isso aqui dá 14, isso aqui dá 14, e não tem como simplificar, então fica menos 3, 14, raiz de 14 volt por centímetro. Beleza? Então, gente, é muito difícil a gente invadir a área dos outros, né? Não conheço profundamente a área ou aprofundadamente para apontar onde isso influencia, onde isso é importante, mas eu queria mostrar para vocês que é possível fazer as derivadas parciais. Primeiro, em relação a cada variável, mantém a variável, as outras viram constante e deriva de boa, como vocês viram aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou aplicar isso com certeza mais para frente. Até a próxima. Fiquem com Deus e